Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, do livro de Neemias. Estou aqui já com a Bíblia nas minhas mãos. Já estou com ela aqui nas minhas mãos. E nós vamos dar continuidade, Antes de a gente dar continuidade aqui no estudo, gostaria muito que você que está chegando novo aí, se inscrevesse no canal. Aperta aí na palavrinha inscrever-se e depois você vai e aperta no sininho na palavrinha toda. Já estará escrito, tá bom? Escrita. E depois você vai ver uma mãozinha assim, ó. Você vai lá e dá um like. Aperta nessa mãozinha, que essa mãozinha está dizendo que eu estou trazendo um assunto importante, uma coisa que agrada a vocês, E não é nada que venha ofender ou desmoralizar alguém, tá certo? Então, aqui eu trago a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Neemias. E Deus está se agradando disso, que aos pouquinhos nós vamos pegando conhecimento, da palavra dele. Então, não esqueça de dar um like aí. E no final, você, por gentileza, compartilhe a palavra final, que é a frase que eu deixo para uma boa reflexão, para que nós possamos refletir em cima do que está dizendo naquela frase. Muitas das vezes nós precisamos compartilhar, passar para alguém, porque às vezes tem pessoas do outro lado que possam estar passando por momentos difíceis e está precisando ouvir uma palavra amiga, tá certo? Então não esqueça de compartilhar, tá bom? Vamos dar continuidade então ao livro, a história então que vem contando Neemias, é o segundo livro de Esdras, Só que aqui quem conta, quem é o personagem é Neemias, tá bom? Quem conta a história é ele mesmo. Então vou começar lendo, nós paramos no capítulo 6, onde os inimigos conspiram contra Neemias, Eles tentam intimidar Neemias. Então, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Eu li isso ontem, não foi? E aí, vamos aqui no versículo, no capítulo 7, que diz assim: Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os que assistirem ali permanecerem. Fechem as portas e vos trancai-as, e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço, e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então houve uma relação dos primeiros que vieram a Jerusalém. Eles fizeram uma relação dos filhos de cada um que ali estavam, Foram muitos, E levaram muitas coisas para lá, camelos, E muito mais. Muitas coisas aconteceram. Então, Esdras lê a lei diante do povo. Lembra do personagem Esdras? Pois é. Ele está aqui também, por isso que eu digo que é a continuação do livro de Esdras. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba,
que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Então todos estavam ali prontos para ouvir, né? E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, e sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então, diante da lei do Senhor, todos se colocaram de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinando sua cabeça e adorando ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Otias, Maacéias, Quelita, Azarias, Zozabade, Arnã, Pelaias, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro na lei de Deus e declararam, explicaram o sentido, faziam que, lendo, se interessasse. E Neemias, que era o governador e o sacerdote, Esdras, o escriba, e os levitas que estavam ao povo, que ensinavam ao povo, né, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorará ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria do Senhor é a nossa força, não é mesmo? E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e beber, e enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que fizeram saber, aquilo que estava, então, na lei do Senhor. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui. Então, o que aconteceu? Então, houve uma conspiração para acabar com a vida de Neemias. E aí, foram 3 homens, né, que planejaram para acabar com a vida de Neemias. Foi Sambalate, Tobias e Gerson. Esses 3 homens tentaram amedrontar Neemias. Eles fizeram um convite para Neemias, né, para ir lá para o norte de Jerusalém, e lá havia um lugar hostil, um lugar desfavorável, né? Era um lugar averso do que se poderia ter, né? Porque onde Neemias estava era a força dele, ele ali estava focado no propósito dele, né? Mas, e eles tentaram levar ele para esse lugar hostil, para esse lugar adverso lá, porque eles queriam uma oportunidade para poder
afastar Neemias do propósito dele. Mas Neemias, como homem sábio, ele era muito focado em seu propósito, né, ali na reconstrução dos muros, né, e não caiu na cilada deles, naquele laço preparado. Então, é por isso que nós não devemos, né, nós não devemos de espécie alguma ignorar que temos inimigos. Você entende? Nós devemos estar sempre observando e querendo, porque o inimigo, ele faz assim, ele está sempre nos observando, querendo levar a gente para algum lugar adverso ao nosso propósito. Às vezes nós temos um propósito na nossa vida e o inimigo entra, ele arruma um jeito de nos desfocar. Então, por isso, quando a distração, né, nós acabamos cometendo erro quando a gente se distrai. Por isso que nós devemos estar sempre vigilantes na palavra de Deus. E vigilante, né? Porque ao nosso derredor, o inimigo fica só astutamente de olho para querer pegar ali, através de um laço, né? Nos pegar, para a gente poder errar. Então, a gente deve prestar atenção nisso, né? Então, como aconteceu lá com Neemias, Neemias não caiu no golpe do inimigo, porque Neemias estava focado naquilo que ele estava fazendo, né? Então, os inimigos ficaram com muito ódio dele e começaram a difamar Neemias, inventando um monte de coisas sobre a vida dele, sobre a reputação dele. Assim as pessoas fazem nas nossas vidas também. Eu sou prova disso, você entende? Então, quando as pessoas não encontram assim, algum erro, alguma coisa na gente, eles começam a inventar, falar mentira, falar da sua reputação, né? Para que outras pessoas que olharem para você desacreditem de você e falar: ah lá, fulano, ó, diz que é da igreja, olha, a fulano disse que ela estava em tal lugar assim, assim, fulano disse que ela faz isso assim, assim, inventa um monte de mentira para enfraquecer você como pessoa, você entende? Então, isso aconteceu lá com Neemias. Imagina se isso aconteceu com Neemias, imagina nos dias de hoje. Sempre acontece. Então, só que Neemias, ele percebeu aquelas coisas, então ele começou a orar a Deus, né? Ele começou a orar a Deus, pedindo a Deus força e que o direcionasse, porque ele era sozinho, e sozinho ele não tinha força, ele não conseguiria derrotar os inimigos. E assim somos nós sozinhos não conseguimos derrotar os inimigos, né? Os inimigos, que são muitos, inimigos de todas de todo jeito acontece nas nossas vidas. Tanto inimigos espirituais como inimigos físicos. Tem pessoas que olham para você e não gostam de você de graça. E aí inventam, blasfemam não, inventam mentira, blasfemam, né? Contra você, falam sobre a sua reputação, né? Nem te conhece, está falando mal de você. Então, nós precisamos, a palavra que eu quero deixar hoje é de segurança. Porque só a presença de Deus que pode nos livrar das perseguições de muitas pessoas, você entende? Das perseguições espirituais, das perseguições de pessoas físicas, e às vezes não gostam de você do nada, assim, né? Porque a sua luz incomoda na pessoa, você entende? Incomoda aquela pessoa e a pessoa fica tanto ódio de você, que começa a te distratar, né? E às vezes, quando você diz um não para uma pessoa, às vezes você está acostumado ali, está com aquela pessoa, tudo que aquela pessoa pede, você vai e faz. Um dia que você diz um não para aquela pessoa que você não pode, você já não serve mais para aquela pessoa começa a falar mal de você, te desejar muitas coisas para te desmoralizar, você entende? Para tirar a sua autoridade diante das coisas que decorrem
na sua vida, você entende? Então, é preciso muita, muita vigilância, né? Porque só a presença de Deus mesmo pode nos livrar das perseguições. Por isso nós devemos estar orando, fazer igual Neemias. Neemias orava, ele foi a Deus, começou a orar, porque ele percebeu que os inimigos queriam laçar ele, né? Jogar um laço para tirar a vida dele. Mas Deus foi com Neemias, e aí o restante dessa história eu vou contar amanhã. Então foi chegado também Esdras, né? Foi chamado Esdras para ler o livro, né? O livro diante dali do povo, o livro onde tinha ali a lei de Deus, né? Que diz, deixa eu falar para vocês, caiu aqui o negócio. Então o povo havia deixado de ouvir a lei por muitos anos, né? Eles não queriam ouvir a lei de Deus. E aí foi quando Esdras e Neemias resolveram então falar sobre a lei de Deus. E aí amanhã eu conto para vocês o restante dessa história, tá bom? Então a palavra hoje é segurança, tá bem? Só na presença de Deus podemos nos livrar das perseguições. Então até amanhã, se Deus quiser, e tenho certeza que Ele quer.